Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E eu nem ia vir com este vídeo hoje, para falar bem da verdade, mas toda uma situação que aconteceu, vocês devem ter visto certamente aí, na questão do Flamengo e São Paulo, né? Foi 2-0 pro Flamengo, na coletiva do Felipe Luiz. É o tema que eu vou falar hoje, vou linkar com o Santos. Eu sei que pode parecer esquisito, mas eu vou explicar, vocês vão entender. Antes eu só peço para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. Se quiser se tornar membro também, isso ajuda bastante o canal a continuar seguindo. E soltei hoje o segundo episódio do jogo de base, né? Que o quadro para falar de alguns meninos aí em específico das categorias de base, os que não são tão óbvios assim para todo mundo conhecer um pouquinho mais. Soltei hoje de manhã. O segundo episódio foi o Davi Nogueira, que é centroavante. Se você não viu, é o vídeo anterior a este, tá? Então, vamos lá falar sobre isso. E o que é isso, né? Não expliquei exatamente. Esse sábado, eu tô gravando bem tarde já, são 10h30, tarde pros padrões do YouTube, né? Pra postar um vídeo aqui, óbvio. 10h30 da noite. Mas esse sábado começou uma polêmica, na verdade, ontem, né? Ou anteontem, quando saiu a lista de relacionados para Flamengo e São Paulo esses dias, e o Pedro, centralmente do Flamengo, não tava, né? Então começou muita gente a falar sobre possíveis motivos e tudo mais, né? E até algumas semanas atrás, ou uma semana talvez, o Mauro César Pereira, né, jornalista, falou no canal dele que o Flamengo buscava negociar, né, até o jogador, até o Flamengo postou uma nota desmentindo, o Mauro postou print da fonte dele, obviamente preservando a fonte, quem era, mas falando, né, que realmente sim, se tivesse proposta boa, uns 15 milhões de euros venderia e tal, só contextualizando toda a situação, né. E eu já desde o começo, você pode achar o que quiser do Mauro sobre as análises dele, sobre o quanto ele ficou um cara, um personagem, muita gente acha que ele virou um cara amargo, enfim, mas questão de informação, assim, especialmente se tratando de Flamengo, eu acho muito difícil ele errar e muito difícil ele externar se ele não tivesse uma boa noção dessa situação, e foi o que acabou acontecendo, né? E hoje, né, contextualizei tudo isso, hoje, após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-0, né, que inclusive deixa o São Paulo ali grudado com a gente, né? O Inter vence o Vitória, passa a gente na tabela, a gente não joga essa rodada, né? O Vitória não passa, né? Então a gente tá ali um pontinho não, né? Uma posição só acima da zona do rebaixamento. Fortaleza ainda joga contra o Ceará amanhã no Clássico, se vencer pode passar a gente também. Então, perigoso aí pro Santos, né? Mas, enfim, a gente já sabia também. Bom, e aí na coletiva, o Felipe Luiz, ao ser perguntado, né, sobre os motivos da ausência do Pedro, falou bastante, né? Deu um esculacho com classe, né? Porque deu vários motivos, e eu não vou nem colocar o vídeo nem nada aqui, mas tem no Twitter por aí, girando por várias páginas e tudo mais. Mas basicamente o Felipe explica, né, que o Pedro não está entregando nos treinos, que ele era o último em todas as questões físicas, né, que o GPS mede, de força, velocidade, distância percorrida, tudo. E ele sentiu, né, ao cobrar o Pedro, sentiu um certo deboche, um certo que não deu total atenção à situação, né? E aí por isso ele não quis levar o Pedro para o jogo, disse que não quis, tinha que fazer alguma coisa perante ao grupo e tudo mais. É uma situação que poucas vezes a gente vê um técnico ser tão sincero, né, em coletivas, ainda mais sobre uma situação delicada, né, como é. E assim, eu tô trazendo tudo isso por quê? Para contextualizar com o mundo do Santos. Vamos tentar trazer para cá, né? Aqui no Santos a gente teve esse ano vários casos de indisciplina do Gabriel Veron. E ele acabou, e era um jogador, lembrando, um jogador emprestado que não estava correspondendo em campo e ficou aqui 6 meses, né? Não vou nem entrar no mérito do quanto o Santos gastou com ele. Eu tô falando só do que ele atrapalhou em campo e tudo mais. E cara, foram vários, né? Foram mais de um, mas o Santos teve muita paciência, incumpriu alguns, deu uma punição em outro. Quando o Alexandre Matos chega, ainda reavalia, né, um tempo se o Gabriel Veron ia ficar ou não, e depois acaba dispensando, né? O Santos encerra o empréstimo, ele já tá na Juventude aí, acho que já deve jogar, sei lá, enfim. A gente teve o Soteldo, vários casos também esse ano, inclusive depois do Caixinha, na primeira coletiva do ano, elogiar muito ele, mas falar, né? Mas ele é indisciplinado taticamente. Já ficou de biquinho, pediu para sair, enfim, toda outra situação também. São 2 caras que já não estão mais no Santos, né? Eu sei, mas
trazendo para o mundo Santos. E fora outras situações que no Santos acontecem muito e às vezes não são divulgadas, porque é trabalho do clube também não divulgar essas coisas, evidentemente, eu entendo, mas casos assim que muitas vezes acontecem. Cara, agora pensa bem, que eu tô trazendo tudo isso, né? Lá no Flamengo, o Pedro é um jogador que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, já foi artilheiro de Libertadores, se não estou enganado, ele foi em 2022 também, aquele ano que foi o Dorival, né, o técnico. É um jogador que tem uma vasta coleção de títulos e uma história interessante, né? E aí eu vou puxar para os dois aqui que já nem estão mais aqui que eu citei, né? O Soteldo e o Gabriel Veron. O Soteldo ainda tem uma certa história maior aqui no Santos, querendo ou não, apesar de ele não ter conquistado título, mas ok, né? Tem lá a sua história, chegou em uma final de Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, tudo bem. O Gabriel Veron não tinha nada aqui. E a gente teve tanta paciência, eu digo como torcida, como clube, a torcida talvez nem tanto, né? Mas como clube, o Santos teve tanta paciência com isso, né? E eu pergunto, isso não diz alguma coisa sobre como os clubes, especialmente os dois do caso, Santos e Flamengo, são administrados hoje? Numa questão da hierarquia, né, do clube, esses caras têm que respeitar o técnico, né? Evidentemente. E muitas vezes isso não acontece. E aí eu penso e deixo aqui para vocês, né? Imagina se isso é no Santos. Vocês acham mesmo que o técnico ia ter culhão mesmo, né? Para falar, não levei pro jogo porque ele não está correspondendo, nos treinos ele não treinou bem, não mostrou que estava se dando 100%, né? Estava se dando ao máximo, então por isso não vai pro jogo. Vocês imaginam alguém fazendo isso aqui? Acho que não, né? Isso diz muito sobre como o clube hoje também é administrado, e eu não estou falando só da diretoria, estou falando sobre a cadeia de hierarquia mesmo, diretoria, comissão e tudo mais, né? E os atletas. Até trazendo ainda para mais uma outra situação, muita gente fala das coisas que o Neymar faz ou não faz com razão, mas eu tenho certeza, porque isso a gente sempre viu e escuta de dentro do clube, que uma coisa que ele nunca fez foi dar migué em treino, por exemplo. Nunca foi um cara de deixar de treinar ou de treinar com mais preguiça, digamos assim. Então, tem também a questão do exemplo, né, que é muito importante. Os dois que eu digo, o Pedro e o Neymar, né, voltaram de LCA recentemente. O Pedro até há menos tempo, né, mas não teve lesão muscular. O Neymar teve um controle de carga aí diferente que os clubes fizeram e tal. Então, tem esse ponto aí, né? A recuperação pode ter sido exemplar, mas a partir do momento que o cara não se doa ou não se entrega para voltar a estar ao seu melhor, como o próprio Felipe Luiz disse que o Pedro não tá, isso passa um exemplo também para a torcida e principalmente para os jovens do grupo também, né? O Pedro hoje é um cara experiente, que certamente os meninos do Flamengo olham, assim como os meninos do Santos também olham pro Neymar aqui, porque no futebol tem muito disso, né? O jogador experiente e vencedor, ele é muito admirado, seja para fazer as coisas boas ou ruins. Os meninos que estão subindo vão olhar, vão achar aquilo normal ou não. Tipo, alguma coisa que é errada que o cara tá fazendo, fala, se ele faz, eu também posso fazer, eu também tenho que fazer. É mais ou menos assim. E a gente sabe como é, né? Então, por isso que é sempre bom. É clichê falar isso, mas tem que ter sempre bons exemplos ali. Mas eu achei muito interessante pra gente trazer pra cá, pro contexto Santos e pensar. Se alguém teria essa coragem, se o clube teria um comando suficiente para chegar e bancar, não, o nosso técnico é ele, vocês têm que respeitar ele, se vocês estão de sacanagem, igual aparentemente o Pedro tá, né? Vocês têm que corresponder, vocês têm que virar a chave e tudo mais. Então, só achei muito interessante, eu não podia deixar, eu até pretendo fazer vídeo no meu segundo canal, o Garden Futebol Internacional, se você não conhece, vai lá, se inscreve lá também. Pretendo fazer sobre isso, mas aí falando mais no tema Flamengo, sem trazer pro lado do Santos, né? Mas fica a lição, eu acho, de como a gente pode olhar para essas situações e ver que se o Santos faria igual, por que o Santos às vezes tem tanta paciência com nomes que não tem metade da história, por exemplo, que o Pedro tem lá no Flamengo, e que aparentemente já nem é a primeira vez, né? Não sei, não tô nem falando daquela vez que ele tomou, coitado, tomou um soco do preparador maluco do São Paulo, mas já teve outras de ficar no banco e ficar com um biquinho, digamos assim, e tal, vocês sabem.
Já teve até, inclusive, tem uma fala do Davi Luiz, parece, repercutindo, né? Antiga também, que ele falou sobre o Pedro. Eu falei, ó, você não tá entregando. O Davi Luiz falou, você não tá entregando o seu máximo, hoje você não jogaria comigo. Ou seja, então já tem um histórico aí, né? E aí, aqui teria esse culhão, de novo, perdão a expressão, vou repetir. Alguém aqui teria esse culhão para bancar o técnico e falar, não, ele tá certo, o cara não tá entregando. E mais importante, como eu falei, foi um esculacho sem perder o respeito que o Felipe Luiz dá. Foi falando justificativas muito plausíveis, foi explicando tudo, e é ótimo para a torcida ver, porque muitas vezes essas coisas, como eu falei, não vazam, né? Mas a torcida precisa ficar sabendo. E explicando que tem coisas dentro do método dele de trabalhar, ou do jogo dele, que são negociáveis. E tá tudo bem, a partir do momento que a diretoria contrata o técnico, você tem que estudar os conceitos dele, as ideias dele e tudo mais, é óbvio. E aí ver se encaixa ou não com o seu elenco, se alguns jogadores vão encaixar ou não, vão buscar se esforçar um pouquinho mais para se encaixar nisso ou não. Então, a partir do momento que você contrata, tem que respaldar o cara. E ele explicou muito bem com toda essa situação. E mais importante, ele deixou completamente a porta aberta para o Pedro dar a volta por cima, né? De poder voltar ou não. Como o jogador é mimado, até o Vene Casagrande já publicou que alguns representantes do atleta já estão buscando propostas no mercado. Alô, Santos, aí, ó. Faz uma troca, manda o Schmidt e o Tiquinho por ele, será? Pra ele vir fazer biquinho aqui. Aí aqui ele seria rei fazendo isso. Eu sei lá. Mas, enfim. Então deixou a porta aberta pro cara evoluir e voltar pro grupo. Igualzinho foi com o Caixinha e com o Soteldo, por exemplo, né? No começo do ano. Ele é muito bom jogador, muito talentoso, mas é indisciplinado taticamente. Pronto, já quero fazer biquinho e quero ir embora. Então, assim, às vezes essas demonstrações que podem, a gente pode ver e pensar, não tem nada a ver com a gente, aqui seria diferente e tal. É pensar por que seria diferente. Falta hierarquia, falta comando, falta uma organização dentro do clube. Sei lá, eu quis muito levantar esse debate aqui para vocês, até porque o dia parado, o Santos não jogou hoje, treinou normal, se apresentou à tarde e treinou, amanhã tem treino de novo, a gente só joga contra o Flamengo quarta-feira, enfim. Achei válido essa reflexão, porque aqui no Santos esse tipo de coisa não seria bem tratado dessa forma. A gente teve, de novo, posso falar aqui desse dia infeliz, né? Daquele caso de 2023, do Jean Lucas, do Marcos Leonardo, que ainda jogaram e não resolveram, né? Foram para a partida também, mas tudo é uma sequência de erros que culmina em atitudes desse tipo. Aí a questão é como você vai lidar com isso. Para mim, o Felipe Luiz lidou de forma exemplar. E eu não veria isso aqui acontecendo no Santos. Acho que seria bem diferente. Enfim, o que vocês acham? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!